Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como vocês podem ver, tá num cenário diferente, numa posição diferente, mas é porque este vídeo está sendo gravado agora na direção da minha estante e não da direção da minha cama. Vamos ver se essa configuração fica melhor, porque eu acho que sinto que fica mais literário, né? Tipo assim, os livrinhos atrás de mim, eu acho que fica mais bonitinho. Eu não estou com a minha mesa aqui na frente, então vai ser um pouco mais complicado de gravar o vídeo, né? Mostrar todos os livros pra vocês. Mas acho que vai ficar mais bonito, né? Visualmente falando. Então eu espero que vocês gostem, né? Dessa configuração nova de vídeo. Se tiver um pouquinho de eco no fundo do vídeo, é por causa do corredor, né? Que tá aqui do meu lado. Que aí dá um pouco de eco, mas acredito que não vai pegar no áudio. Pelo menos eu espero que não. Mas enfim, né? Vamos começando pelo vídeo, né? Então não esqueçam de deixar o seu like aqui no início do vídeo já pra já ajudar o vídeo a engajar. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, né? Se esse botãozinho aqui de baixo estiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal, então clica ali. E também comentem, né, se vocês já leram algum desses livros que eu vou falar pra vocês. O vídeo de hoje é livros que não tem hype, mas que todo mundo deveria ler, né? Que são livros que mereciam mais hype. Tipo assim, todos esses livros não quer dizer que eles não sejam levemente famosos e que as pessoas não conheçam eles. Mas é que eles mereciam mais hype porque são histórias muito interessantes e que eu acredito que vocês todos deveriam ler, porque, assim, eu li e eu gostei. Não que a minha opinião valha muita coisa, né? Mas, assim, eu digo pra vocês e garanto, são livros muito bons. Começando com um livro que eu sempre recomendo nas minhas redes, né? Tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto aqui no YouTube também, né? No Shorts, que é Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Muita gente conhece essa autora por conta de O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six e mais alguns outros livros dela. Esse livro, apesar de ser um livro relativamente famoso, eu não vejo tanta gente falando sobre ele. E é uma história tão interessante que eu acho que ela merecia mais hype, porque eu fiquei apaixonada quando eu li esse livro. Em Outra Vida, Talvez, conta a história da nossa protagonista, né? Que acaba recebendo uma nova proposta de emprego, então ela se muda pra cidade, né? Onde ela cresceu, né? Ela nunca teve um lugar fixo pra morar. Então ela volta pra essa cidade por conta dessa nova proposta de emprego dela. Lá ela sai pra comemorar com a amiga dela, né? E com mais alguns conhecidos. E ela reencontra um ex-namorado. E ela tem que tomar uma decisão quando ela está saindo do bar de ir pegar uma carona com ele ou ir com a amiga dela, né, pra casa, né, de volta pra casa. E aí o livro vai ser narrado no ponto de vista de quando ela decide, em uma realidade, ir com o ex-namorado dela, né, pra casa, e na outra, quando ela vai com a amiga dela pra casa. Então esse livro vai ter uma narrativa que vai acontecer em cada capítulo, uma narrativa paralela em 2 cenários diferentes. Um com o ex-namorado e outro com a amiga. Eu achei muito interessante essa proposta de livro. Eu não tinha lido livros ainda com esse tipo de proposta. Eu já li livros que narram o presente e o passado, mas eu nunca tinha lido livros que narram o presente, só que o presente em 2 realidades completamente diferentes, né? Então, esse livro envolve muito entre tomada de decisões e como a sua vida muda com pequenos detalhes, mas que mesmo ela mudando também, esses detalhes não quer dizer que vão dar coisas ruins, vão dar resultados diferentes, mas que era pra você estar em algum desses resultados. Eu refleti muito sobre esse livro, eu fiquei completamente apaixonada nessa história, tanto que quando eu comecei a ler ele, eu não queria mais parar de tão envolvente que é essa escrita, que é essa leitura, que é essa narrativa. Porque assim, quem já leu algum livro da Taylor sabe que ela tem uma escrita completamente envolvente. O único livro que eu tinha lido dela antes de ler esse foi Daisy Jones and the Six, que eu fiquei completamente apaixonada. Então eu falei assim, eu acho que eu não vou me arrepender de ler outro livro dela. Li, não me arrependi, foi só coisas boas, foi uma leitura muito interessante. Então eu sinto que esse livro deveria ter mais hype, porque é uma história muito legal. Assim, eu acho que vocês vão gostar bastante. E vocês talvez fiquem tão reflexivos quanto eu depois de ler esse livro, porque eu fiquei extremamente reflexiva. O próximo livro eu não tenho aqui em mãos, mas eu vou deixar uma fotinha aqui dele do lado pra vocês verem, que é Ambar, que eu li em parceria com a editora VEC. Pra quem não sabe, né, eu sou embaixadora da editora VEC esse ano e também um tantinho do ano que vem. Então, pra vocês aqui do canal e também pra quem, né, acompanha em outras redes também, mas enfim, tem um cupom de desconto que eu vou deixar aqui embaixo, né, o cupom Duda Books,
Para caso vocês queiram comprar algum livro na editora, vocês vão ter 20% de desconto em qualquer compra no site deles. Não só especificamente, né, para Ambar, que, né, eu estou falando agora. Mas Ambar é um livro extremamente interessante. Ele conta a história da Amber, né, como já deu pra perceber no título, que é uma jovem, assim, que nunca teve uma vida normal. O pai dela é um gangster, então ela nunca conseguiu parar em algum lugar e conseguir chamar esse lugar de casa. Então ele vai narrando essa história dela, tendo em vista que aconteceu um negócio com o pai dela, tipo uma tentativa de... Eu não posso falar essa palavra, mas eu vou colocar aqui, né, meio sublinhada. Mas uma tentativa de... Então, assim, ele... estão atentando contra a vida dele, então ele vai ter que fugir. E, obviamente, ele vai levar a Amber junto, né? Eles vão nessa busca pela pessoa que tentou, né, desviver ele. E aí, vai narrando esse ponto de vista da Amber. O livro tem uma escrita muito envolvente, eu fiquei completamente presa nessa história. Não é uma história leve de se ler, ele tem bastante violência gráfica. Não gráfica no sentido de você vai ver a violência, mas tipo, pra quem lê e consegue imaginar as histórias, é meio que uma vibe violência gráfica. Então assim, ele tem bastante violência, ele tem bastante palavrão, ele tem bastante coisas assim, que né, pra quem é muito novo, pra quem não tem um psicológico pra esse tipo de coisa, vou dizer que não é uma leitura tão fácil de vocês lerem. Mas é um livro muito, muito interessante. Ele tem uma escrita muito envolvente. Se eu não me engano, o autor de Amber é argentino, né? Ele ganhou, acho que um prêmio por causa do livro, eu não tenho certeza. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpem. Mas eu não quero dar tanta descrição, né, desse livro, porque eu vou acabar dando um spoiler da história pra vocês, porque, assim, se eu falar um pouquinho da história eu já tô dando um spoiler muito grande da história. Mas só posso dizer que é um livro cheio de emoções. Ele é um livro que envolve autodescoberta, né, da personagem, muito drama familiar, muito drama dela mesma, tipo, ela tentando se descobrir, tentando encontrar o lugar dela no mundo. Então, assim, é um livro cheio de emoções. Eu tenho certeza que em um momento vocês vão estar muito felizes com a história, e em outro momento vocês vão estar chorando, em outro momento vocês vão estar passando raiva. Então, assim, é um livro excelente, eu recomendo pra todo mundo. Vocês têm que ler. E eu fico triste dele não ter tanto hype quanto ele merecia. Porque, assim, é um livro muito bom. A próxima leitura que eu recomendo pra vocês, eu vou pegar ela aqui, é The Kiss of Deception. Eu acho que eu falei o nome certo. Que é, né, um livro que é publicado pela Dark Side. O nome está em inglês, mas a história está em português. E é um livro muito interessante. Ele é uma fantasia, podemos dizer. Eu acredito que ele seja uma fantasia. Não sei muito bem classificar um livro de fantasia, mas acredito que seja, que acontece no mundo distópico, onde a nossa protagonista é prometida em casamento pra uma pessoa, só que como ela não conhece ele, ela não vê sentido em se casar com alguém que ela não conhece, alguém que ela não ama, alguém que ela não tem nem um mínimo de proximidade possível. Então ela foge do casamento dela e vai pra uma vila junto com uma amiga dela, né, acho que é uma criada dela, só que é amiga dela, e elas fogem, né, e ela vai tentar viver uma vida normal, né? Uma vida fora da realeza, uma vida comum, uma vida simples, e fugir desse casamento que ela não quer estar. Só que o noivo dela e também eu não sei se posso falar essa palavra, mas enfim, eu vou colocar aqui embaixo, mas é um assassino de aluguel que ela vai, esses dois caras vão acabar procurando ela, porque, né, ele quer, né, desviver ela, e o outro porque ele quer descobrir quem é essa mulher que fugiu do casamento, sendo que ela estava prometida para casar com ele. Esses dois personagens, a gente vai ver os pontos de vista dele também na história, fora da nossa protagonista, né, que são 3 pontos de vista, e a gente não vai saber qual é qual. O único ponto de vista que a gente sabe de quem é o da protagonista, né? Então, o único ponto de vista que a gente vai saber é o ponto de vista da Lia, que a gente vai saber que é ela que tá narrando. O outro, que é o do príncipe e do moço lá que, né, quer desviver a Lia, a gente não vai saber qual é qual, então vai ser uma narrativa, assim, bem interessante, porque você vai ficar falando assim, tá, mas esse cara, quem que é ele? Ele é o príncipe ou é o outro cara? Então, assim, é um livro extremamente interessante. É um livro também com bastante autodescoberta, né? A Lia vai entrar em uma jornada de autodescoberta, tentando encontrar o lugar dela no mundo. Ela vai passar por muitas coisas.
Assim, esse livro pode ter algum gatilho ou outro para algumas pessoas, então dei uma pesquisada sobre os gatilhos que ele pode ter. Eu não vou lembrar a classificação indicativa agora, eu vou tentar pesquisar, eu lembro mais ou menos a classificação, eu acho que é mais 16, mas se eu conseguir achar ela, eu vou botar aqui embaixo para vocês poderem ler livros de acordo com a classificação indicativa de vocês, porque é muito importante, não leiam livros que não forem para a classificação de vocês, é sério. Vai evitar muitos traumas futuros. Mas enfim, eu não vejo tanta gente falando desse livro, então eu acho que ele merecia mais hype. É um livro extremamente interessante. O começo da história, eu vou admitir que foi levemente maçante, eu estava um pouco sem paciência para ler ele, mas com o decorrer da história eu fiquei completamente apaixonada, tanto que eu já li o segundo livro, que está aqui, e eu não queria largar. Eu estou doida pra ler o terceiro livro, porque ainda não tive a oportunidade de ler ele. Mas leiam esse livro, é muito bom. Agora indo um pouquinho pro livro de romance, porque não teria como eu fazer esse vídeo sem falar de um livro de romance, né? Porque todos os vídeos que eu falo tem que ter um livro de romance, porque senão não seria um vídeo desse canal, né? O próximo livro é Jogada Desastrosa, que apesar de eu ter lido como parceria com a editora Five, é um livro excelente. Na verdade, todos os livros de parceria que eu li, eu gostei. Pelo menos os que eu indiquei pra vocês, eu gostei. Porque todos os livros foram maravilhosos. Tanto esse quanto Ambar, né, que é da editora VEC. Então, Jogada Desastrosa vai contar a história da nossa protagonista, que tem um objetivo muito fixo na vida dela, que eu não vou contar pra vocês, porque eu sei que tem gente mais novinha me assistindo. Mas ela tem um objetivo muito bem traçado, que vocês lendo a sinopse do livro, vocês já vão saber qual é o objetivo dela. Mas, enfim, a nossa protagonista é a Fate, e o nosso outro protagonista, que também vai ser narrado por 2 pontos de vista esse livro, é o Hunter, que é um jogador de futebol americano, se eu não me engano, só que é um jogador de futebol americano aposentado. Então ele tá fazendo o tour do Hall da Fama dele, alguma coisa assim. Não entendo muito bem de coisas americanas. Mas ela vai se tornar assistente dele, e a Fate é filha do treinador do Hunter, né, que foi o treinador dele durante a faculdade. Então, assim, esses dois vão acabar se aproximando. A Fate vai fazer uma proposta um tanto quanto inusitada pro Hunter, e ele vai acabar cedendo essa proposta, né, então o livro vai tendo a narrativa dessa proposta deles e deles tentando realizar essa proposta que a Fate fez. É um livro extremamente engraçado. Jogada Desastrosa, assim, eu ri tanto com esse livro. A Fate é uma protagonista tão carismática. Então, assim, ele é um livro age gap, né? Que é quando um dos protagonistas é mais velho, né? Um é mais novo e outro é mais velho. Tipo, uma diferença de idade entre 10, 20 anos. Então, tem uma diferença entre os personagens. Se vocês se incomodam com isso, talvez não seja uma leitura pra vocês. Eu admito que eu tinha um pouco de preconceito com age gap antes de ler esse livro, mas depois desse livro, eu não tive mais como ter preconceito, porque eu fiquei apaixonada nessa história. Então, ele é um livro de romance, uma comédia romântica, podemos assim dizer. Extremamente divertido. Ele é um livro muito leve. Ele tem alguns pontos que pode dar gatilhos pra alguém, tipo de problemas familiares, algumas coisas assim. Mas acredito que eu li um livro muito interessante e que vocês vão gostar bastante de ler. Pra quem quer aquele romance curtinho, pra ler no final de semana, só pra distrair o coração ou aquecer o coração e dar umas boas risadas, Jogada Desastrosa é um livro pra você. O próximo livro é um livro, eu não sei se fantasia, mas vou classificar como fantasia, eu não tenho certeza, que é Os Últimos Sonhadores. Ele é um livro que não tem todos os livros publicados em português. Em português, ele só tem os 3 livros publicados que eu tenho aqui em casa, e hoje eu vou mostrar pra vocês os outros 2. Mas Os Últimos Sonhadores conta a história de 13 personagens que são os últimos sonhadores, né? Eles têm uns sonhos que fossem como se fossem umas visões, que podem ou não se realizar exatamente do jeito que eles sonharam, mas que vão acontecer de algum jeito esses sonhos. Então, tem organizações que querem pegar esses últimos sonhadores para poder usar para os planos deles e para poder buscar coisas que eles querem ter. E tem uma escola que é para pessoas com poderes, que é onde esses sonhadores vão acabar sendo enviados, né? Para eles poderem treinar e poderem
alinhar os poderes deles de um jeito que consiga sair para as coisas boas e não para coisas ruins. O livro vai contar, né, esse primeiro aqui vai contar com 3 protagonistas principais, que são o Sam, o Alex e eu vou ter que ler aqui, Ava, que são esses 3 protagonistas. Então ele vai contar com esses 3 protagonistas tentando salvar o universo de um vilão chamado Solaris. Então assim, eles vão... É um livro cheio de autodescobertas e com coisas extremamente... acontecimentos extremamente interessantes e bombásticos, podemos dizer. Então é um livro que eu acho que deveria ter mais hype, porque assim, se ele tivesse o tanto de hype merecido, ele teria sido publicado os outros livros. Não foi, não sei porquê. Então, eu acho que merecia mais hype, porque assim, gente, vamos ler esses livros pra eu poder continuar. Pra eu poder continuar lendo essa série, né? Porque eu não quero ler em inglês, e aí acho meio ruinzinho ler em inglês, eu queria ler em português. Porque livros que tem muitos protagonistas e muitas coisas acontecendo são horríveis de ler em inglês. Pelo menos pra mim. Como prometido, vou mostrar pra vocês aqui, tá pegando na minha estante. Mas é os outros 2 livros continuando, né, a história dos Últimos Sonhadores. Era pra ter 13 livros, né, que tem do 1 ao 13. Só que acabou não tendo todos esses livros, né. Em cada uma das capas tem aonde está acontecendo a história sendo narrada. Então, assim, eu acho o livro muito interessante e eu gostaria muito que tivesse a continuação deles, né. Que são histórias muito curtinhas, é fácil de ler. Então, queria que tivesse. E queria que tivesse mais hype também. O próximo livro é uma história de romance também. E olha que é um milagre que eu não tenha recomendado tantos romances nesse vídeo. Mas eu quis dar uma variada um pouco, né, nas recomendações que eu faço pra vocês. E é um livro que até tem um hype legal, porque tem um filme, né, que acabou de ser lançado, inclusive, que eu acho que foi lançado pra Star Plus, que tava nos cinemas, mas foi lançado pela Star Plus, né, em plataforma, que é Perdida. Eu não vejo tantas pessoas falando desse livro e eu gostaria que ele tivesse um hype muito maior do que ele tem, porque é uma história extremamente interessante, com protagonistas muito carismáticos, né. A protagonista é muito carismática. Às vezes a gente tem um pouco de raiva da protagonista. Tem. Mas eu acho que ele deveria ter mais hype do que ele tem. Talvez ele não tenha tanto hype por ser um livro de uma autora nacional, mas com certeza ele merece, porque assim, é uma história muito interessante. Então, em Perdida, nós vamos conhecer a Sofia, que é uma jovem do século XXI que está acostumada com as modernidades que a gente, né, eu, você, né, todos nós, temos aqui, nossos celulares, eletricidade, água, né, no encanamento, assim, coisas comuns do século XXI. E só que ela não acredita no amor. A Sofia é apaixonada por livros de romance, principalmente de Jane Austen, só que na sociedade que a gente vive, ela acha que amores não existem mais, que romances não existem, almas gêmeas não existem. Então, por conta disso, e mais algumas coisas que acontecem na história, ela é enviada para o passado, né? Eu não lembro para que século que ela é enviada, mas, enfim, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu acho para vocês. Então, ela é enviada para o século XIX, achei aqui. E aí, lá ela vai ter que aprender a se adaptar a essa vida nova, tentando voltar para o século XXI de novo. E lá ela vai conhecer alguns personagens muito interessantes, como a Elisa e o Ian, que é irmão mais velho da Elisa. E lá ela possivelmente vai se apaixonar por alguém daquela época, não vou dizer, mas dá pra imaginar. E aí ela vai acabar tentando, ao mesmo tempo, voltar, mas com pensamentos muito complicados, porque ela quer ficar naquele tempo, mas também quer voltar. Então a Sofia vai ter que aprender, né, a conviver no século XIX, tentando voltar para o século XXI, possivelmente se apaixonando por um personagem de lá, né, do personagem não, de uma pessoa de lá. E aí ela vai ter que lidar com essa vida, tentando se adaptar, porque ela é uma jovem que está acostumada com as nossas modernidades, então ela não está muito disposta a se adaptar também àquela sociedade, mas ela vai acabar tendo que se adaptar àquilo. Então, assim, é muito interessante esse livro. Eu dei algumas risadas, algumas boas risadas com a Sofia. Me irritei um pouco com ela também, porque ela tem um pouco de relutância em se mesclar àquela sociedade. Mas é um livro muito interessante e que eu acho que ele merecia mais hype do que ele tem, porque eu não vejo tantas pessoas falando de Perdida nas redes sociais. Então, acho que ele merecia mais hype. E se você gosta de romances de época,
Perdida com certeza é um livro interessante pra vocês lerem. Porque ele, apesar dele ter um romance de época, ele também tem um pouco de pitadas de atualidade que eu acho que é bem interessante. Eu nunca tinha lido romances de época com pitadas de atualidade, né, com protagonistas da atualidade. Então foi uma experiência bem divertida que eu acho que todo mundo deveria passar. A próxima leitura e também última leitura, né, que vocês deveriam fazer, que eu acho que são livros muito interessantes, é O Jardim Secreto, que vai contar a história da Mary, que é uma menininha que eu acho que de 8 anos, que é extremamente mimada, só que os pais dela acabaram falecendo, então ela vai ser mandada para casa de um tio, e lá ela vai ter que se adaptar ao universo onde ela não é o centro das atenções de todo mundo, e não vai ter tudo aos pés dela como ela já está acostumada a ter. Então, assim, é um livro com uma história muito interessante. A gente vai ter um pouco de raiva da Mary no começo da história, mas ao mesmo tempo vai se apegar a ela, porque ela tá passando por uma coisa muito complicada, ela tá passando por um luto muito difícil, ela perdeu os 2 pais, perdeu todo o universo que ela conhecia, toda a vida que ela conhecia, e vai ser mandada pra um lugar onde ela não tá acostumada, vai ter que conviver com pessoas que ela não tá acostumada. Então, apesar de a gente ficar com raiva dela em alguns momentos, por ela ser mimada, a gente também entende que não é completamente culpa dela ser mimada daquele jeito, porque ela foi criada pelas pessoas daquele jeito. E vai se apegar a personagem e vai... Assim, eu me apeguei muito à personagem e o ver o desenvolvimento dela ao decorrer da história foi extremamente interessante. E ele também tem todo aquele mistério de o jardim secreto, de descobrir o que tem dentro daquele jardim, do que é que tá acontecendo, né, com um outro personagem que a gente vai acabar conhecendo mais ao decorrer da história, só que eu não posso falar, porque senão vai ser um spoiler. Mas assim, ele é um livro muito interessante. Eu gostei muito, ele tem uma escrita muito envolvente, muito fluida. Apesar do comecinho dele ser um pouco arrastado, eu acho que ao decorrer da história o autor consegue, tipo, fazer um desenvolvimento de história muito boa. Ele não é um livro, acho que da atualidade, ele é um livro mais antigo, Jardim Secreto, se eu não me engano. Tanto que ele tem várias edições por várias editoras, então assim, eu acho que é uma história que tem, tipo, um domínio público, entre aspas, né, que qualquer editora faz como é que é o nome? Uma adaptação de uma forma de capa e tudo mais. É que nem acho que Orgulho e Preconceito, que também tem um domínio meio que público. Assim, e é uma história muito interessante. Eu acho que o Jardim Secreto é um clássico, eu não tenho certezas, eu posso estar falando alguma besteira aqui pra vocês, mas eu li um livro muito, muito interessante e que eu acho que merecia muito mais hype do que tem. Se eu não me engano, ele tem um filme, mas eu nunca assisti. Quem comentou comigo que ele tem um filme foi minha mãe, então, tipo assim, eu não sabia. Que eu falei pra ela que eu tava lendo o Jardim Secreto, ela falou, esse livro tem um filme. Aí eu fiquei, não sabia. Então, assim, ele é muito interessante. É uma leitura que eu acho que grande parte das pessoas deveria fazer. Então, ele é um livro que eu acho que merecia mais hype, porque, assim, eu não vejo gente na internet falando bem dele. Falando bem dele não, falando dele. Porque apesar de ser um livro antigo e que tem filme e que tem vários estilos de capa e várias editoras que fazem exemplares desse livro, eu não vejo gente falando dele. Então assim, e fora que a capa é linda. Eu comprei por causa da capa e porque ele estava em promoção. Porque assim, ó, olha isso aqui. E essa é uma das capas que é muito bonita. Todas elas são... Ele é um livro de capa dura, inclusive, mas todas elas são muito bonitas, ó. E por dentro ele é todo lindo também, ele é todo ilustrado, assim. Ele é muito bonito e muito interessante de ler. Essa foi a lista de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei não fazer ele muito longo, acaba que tendo que falar de tantos livros, eu começo a falar e eu não paro mais. Apesar de ter uma memória muito ruim, muitos desses livros eu lembro bastante das histórias. Então, assim, eu não lembro o nome de protagonistas muito bem, mas eu lembro muito bem da história. Então, eu tenho vontade de começar a falar e não parar mais. Me desculpem até se o vídeo tiver ficado muito longo. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, né, não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante, né? Se vocês ainda não deixaram o seu like, deixem o seu like, ajuda muito o canal e engaja o vídeo. O YouTube vê que vocês estão, né, gostando dos vídeos aqui do canal e entrega pra mais pessoas. Se vocês ainda não tiverem se inscritos, né, e esse botãozinho aqui de baixo estiver vermelho, cliquem ali e se inscrevam no canal, né, pra poder fazer parte nesse clube literário que a gente tem aqui. Comentem se vocês já leram algum desses livros
E também comentem um livro que vocês leram e que não tem tanto hype e vocês acham que mais pessoas deveriam conhecer. E que acham que eu também deveria conhecer, porque pode ser que eu compre eles e leia e faça uma resenha pra vocês. E compartilhem com seus amigos se eles ainda não conhecerem o canal, né, pra eles conhecerem, se eles não forem leitores e vocês quiserem que eles sejam leitores. Eu tenho um vídeo, acho que, de dicas pra... eu tenho um vídeo de dicas pra começar a ler, então, se vocês quiserem compartilhar aquele vídeo também, vou deixar aqui no card aqui em cima, se vocês não tiverem assistido ainda também. Mas enfim, é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau!